A sala estava iluminada, mas o clima era de sombra. Meus filhos estavam todos ali, junto com suas esposas e filhos, como num ritual ensaiado. A reunião que eu imaginei ser para me homenagear acabou se tornando um julgamento sem defesa. Saia fora, mãe. Pagar as contas não te faz da família, disse Davi, frio como um estranho. Júlia, sua esposa, sussurrou com desdém. Você só tem inveja da minha mãe. Segurei o choro com dignidade, como sempre fiz a vida inteira. O silêncio deles diante da minha dor gritava mais do que qualquer palavra. Me levantei lentamente, olhando um a um, tentando encontrar nos olhos deles algum traço dos meus meninos pequenos. Então que eles paguem os $15.000 do cartão, falei. Virei as costas e deixei a chave sobre a mesa. Subi para o quarto e tranquei a porta. Aquela era minha casa, construída com anos de esforço, mas naquele instante entendi que já não me pertencia. Passei a madrugada acordada, lembrando de cada renúncia que fiz. Troquei roupas novas, por cadernos, viagens por material escolar. No fim, fui tratada como um peso. Às 4 da manhã, me levantei. Fui até o cofre, retirei os documentos, joias e minha pequena reserva. Desliguei o roteador da internet, encerrei os débitos automáticos e cancelei tudo o que estava no meu nome. Cada clique era uma despedida, um corte, um adeus. Antes de sair, deixei uma carta sobre a mesa da cozinha. Não era um bilhete dramático, apenas a lista dos custos mensais que eles agora teriam que assumir. Anexei as faturas abertas e desejei sorte. Ao fechar a porta pela última vez, o som da fechadura foi como um selo final de um ciclo. Amanheceu e a polícia foi chamada. Gritos, ligações desesperadas, as crianças chorando, a conta bancária bloqueada, o aluguel vencendo. No caos daquela manhã, ninguém entendeu como a mulher que sustentava tudo podia desaparecer sem deixar rastros. Entrei no ônibus com minha mochila nas costas e o coração despedaçado. Fui direto para a casa da minha irmã, a única que nunca me virou o rosto. Ela abriu a porta com os olhos marejados, como se já soubesse. Me abraçou forte, sem fazer perguntas, e me levou para dentro. Pela primeira vez em anos, me senti cuidada. Enquanto tomava um café simples, olhei ao redor. O sofá era velho, as paredes descascadas, mas havia algo ali que minha casa nunca teve. Paz. Contei tudo a ela. Cada palavra que me feriu, cada silêncio que me matou. Ela ouviu em silêncio, com a mão sobre a minha. Eles nunca souberam quem você é, disse. Naquela manhã, sentei e escrevi em um velho caderno o que estava sentindo. Doía muito, mas precisava transformar aquela dor em algo que fizesse sentido. Se você já viveu algo parecido, abandono, ingratidão, desprezo, sabe como é difícil seguir. Por isso, se essa história te tocou até aqui, se inscreva no canal. Você não está sozinho, sua história também importa. Os dias seguintes foram de silêncio no meu celular. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Até que no quarto dia, Davi me ligou aos berros. Disse que era irresponsável da minha parte sumir daquele jeito, que eu tinha posto todo mundo em apuros, sorri do outro lado da linha. A irresponsável era quem pagava as contas e criava os netos enquanto eles saíam para descansar? Não respondi. Apenas desliguei. Eles estavam sentindo o gosto do próprio abandono. As mensagens começaram a chegar. Precisamos conversar. Foi um mal-entendido. Você entendeu tudo errado. Mas ninguém disse: desculpa, mãe. Ninguém assumiu o que disseram naquela noite. Apenas tentavam apagar o estrago causado. Na casa da minha irmã, fui redescobrindo pequenos prazeres. Dormir sem lágrimas, caminhar pela manhã, cuidar de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu existia para além de ser mãe. Comecei a pensar em tudo que posterguei. Cursos, viagens, amizades perdidas. Era hora de me reconstruir. As semanas passaram e eu decidi cortar o que restava da dependência emocional. Fui ao banco, fechei contas conjuntas, removi autorizações de uso, atualizei senhas e travei cartões vinculados aos meus dados. Cada ação era uma libertação. Pela primeira vez, eles precisavam viver com o próprio nome. E naquele momento, isso parecia pesado demais para eles. Me senti culpada, sim.
Como toda mãe que ama demais, a culpa vem fácil. Mas toda vez que ela tentava se instalar, eu lembrava da voz da minha nora. Você só tem inveja da minha mãe. Era como se eu fosse um estorvo, um corpo cansado que já não servia. Mas a inveja, se existisse, talvez, fosse delas. Porque mesmo quebrada, eu ainda era forte. Lúcia, minha irmã, me convenceu a procurar ajuda psicológica. Você precisa colocar tudo pra fora com quem não vai te julgar, ela disse. Na primeira sessão, desabei. Chorei como nunca. Falei sobre quando fui mãe e pai, sobre a solidão no casamento, sobre as noites em claro estudando receitas baratas para alimentar 3 bocas com dignidade. A psicóloga olhou para mim com um olhar diferente. Não de pena, mas de respeito. Você criou homens que não souberam reconhecer uma rainha, ela disse. Aquilo bateu forte. Pela primeira vez alguém via meu valor. Não como dona de casa, não como babá dos netos, mas como mulher, como ser humano, como alguém que merecia ser cuidada. Receber aquele cuidado, mesmo que vindo de uma estranha, me ensinou algo poderoso. Não é egoísmo se priorizar, é sobrevivência. Eu passei tanto tempo provando o meu amor que esqueci de sentir se era amado de volta. E quando o amor é unilateral, vira prisão. E eu não queria mais viver presa em correntes de ingratidão. Então decidi fazer uma coisa ousada. Peguei meu velho diário e comecei a registrar tudo em vídeos. Desabafos íntimos, sinceros, dolorosos, mas libertadores. Postei alguns no anonimato. Em pouco tempo, milhares de mulheres comentaram, todas com histórias parecidas. Descobri que havia um exército de mães feridas e esquecidas. E eu não estava mais sozinha. A repercussão dos vídeos foi avassaladora. Comentários como, você falou por mim? Ou, chorei. Ouvindo você. Me deram forças. Uma senhora de 72 anos escreveu, minha filha me expulsou e disse que eu era um peso. Obrigada por dizer o que eu nunca consegui. Li cada palavra com lágrimas nos olhos. O que era dor, virou ponte. A minha ferida exposta estava curando outras. Davi me procurou outra vez, dessa vez em tom brando. Disse que estava preocupado, que não sabia que eu estava tão sensível. Mas a verdade é que eles sabiam sim. Sempre souberam. Apenas escolheram não se importar. Mãe, a gente pode conversar? Ele insistiu. Eu disse que sim, mas no meu tempo, no meu espaço, sob as minhas condições. Nos encontramos num café. Ele estava abatido, mais magro, com olheiras profundas. Pela primeira vez em muito tempo, vi nele um traço de humanidade. Mas minha compaixão não me cegava mais. Eu ouvia, sim, mas com a lucidez de quem sofreu demais. Você disse que pagar as contas não me fazia parte da família. Mas quem carregou vocês no colo quando ninguém mais o fez? Ele abaixou os olhos. Júlia não apareceu. Segundo ele, não se sentia confortável. Claro que não. Confortável era ter babá, empregada, cozinheira e psicóloga de plantão. Tudo no pacote chamado sogra. Quando esse pacote se recusou a ser usado, ela se retirou do jogo. Mas aquele jogo, agora, era meu. E eu jogaria com outras regras. Davi pediu desculpas, mas suas palavras pareciam frágeis diante da dor construída. Quero que a senhora volte. As crianças sentem sua falta. As crianças, os únicos que me amavam sem exigências. Mas eu não podia voltar ao lugar onde fui apagada. Olhei nos olhos dele e disse, não volto para ser invisível. Só volto se houver respeito. E respeito se mostra com atitudes, não com pedidos de desculpa vazios. Ele chorou, pela primeira vez desde menino. Ali, vi não meu filho adulto, mas o menino que eu embalei em noites de febre. Me emocionei, mas permaneci firme. Aquela dor toda precisava gerar mudança, não repetição. Não bastava pedir perdão. Era a hora de agir. Diferente. E se ele quisesse reconstruir, teria que começar do zero. Depois daquele encontro, a mudança não foi imediata, mas começou. Davi passou a me mandar mensagens sem cobrança, apenas perguntando como eu estava. Chegou a enviar um buquê com um cartão escrito, por tudo o que não disse e por tudo o que não enxerguei. Eu chorei ao ler, mas não respondi. Ainda era cedo. Meu coração ainda era terreno em reconstrução.
Comecei a frequentar um grupo de mulheres na mesma faixa etária. Ali, ouvi histórias ainda mais duras que a minha. Mães que criaram filhos sozinhas, que abriram mão da própria juventude e que foram descartadas como objetos usados. Cada encontro era como terapia coletiva. Ríamos, chorávamos, nos abraçávamos. Era um novo tipo de família, construída na dor e na solidariedade. Com o incentivo das novas amigas, escrevi uma carta para meus 3 filhos. Não era uma carta de mágoa, mas de limites. Disse que os amava, mas que o amor de mãe não é um contrato de servidão. Que minha presença na vida deles dependeria de uma única coisa: respeito. Anexei uma cópia da planilha com os gastos dos últimos 5 anos. Era minha forma de mostrar que amor também cansa. Júlia respondeu com ironia: "Que drama, hein?" Mas, curiosamente, pouco depois, apagou o comentário. Davi não respondeu, mas apareceu com as crianças num sábado à tarde na casa da minha irmã. Trouxeram um bolo. As crianças correram até mim, gritando "Vovó!", com uma alegria que quase me desmontou, mas eu permaneci firme. A emoção, agora, andava de mãos dadas com a razão. Naquele dia, ele não me pediu para voltar. Apenas ficou ali. Tomou café comigo, falou da escola dos filhos, contou que estava buscando terapia. Pela primeira vez, não tentava justificar o que aconteceu. Apenas reconhecia o que causou. Aquilo, sim, era um começo. Não havia festa de reconciliação, mas uma ponte sendo construída tijolo por tijolo. Eu sorri. Não por estar tudo resolvido, mas porque, pela primeira vez, algo estava sendo feito. Com verdade. A mulher que um dia foi anulada agora era ouvida. A mãe que era usada agora era respeitada. E a ferida que sangrava silenciosamente agora começava a cicatrizar. Mas o destino ainda guardava uma última e inesperada reviravolta. 2 semanas depois, recebi uma ligação que congelou meu corpo. Júlia estava internada em estado grave após um acidente de carro. Davi me ligou desesperado, chorando, pedindo que eu ficasse com as crianças só por uns dias. Eu hesitei. A lembrança da dor ainda morava em mim. Mas quando ouvi os soluços dos pequenos ao telefone, meu coração falou mais alto que o orgulho. Fui até o hospital. Davi estava abatido, sem chão. Quando me viu, desabou no meu ombro. Não disse uma palavra, apenas chorou como um filho, que, enfim, reconhecia o colo que sempre teve. Entrei no quarto. Júlia estava desacordada, entubada. Tão frágil, tão diferente da mulher que me humilhou. E ali, olhando para ela, senti algo que não esperava: compaixão. Nos dias seguintes, cuidei dos netos, preparei refeições, contei histórias antes de dormir. Eles dormiam abraçados a mim como se nunca tivessem se separado. Davi chegava tarde, cansado, mas me olhava com um respeito silencioso. Em nenhum momento pediu desculpas outra vez. Agora, ele mostrava com ações, cuidando das finanças, lavando a louça, perguntando se eu precisava de algo. 1 mês depois, Júlia acordou. E quando voltei ao hospital com os netos, ela me olhou com os olhos marejados. Tentou falar, mas sua voz era fraca. Pegou minha mão e murmurou: "Desculpa, eu fui cruel." Eu apenas balancei a cabeça. Não era o momento de cobrar nada. Às vezes, o perdão nasce do sofrimento, e ela estava colhendo o que plantou. Voltei para minha casa. Sim, a casa que um dia me expulsaram. Mas agora era diferente. Eu não era mais invisível. As regras mudaram. Meus filhos sabiam que minha presença era escolha, não obrigação, que eu era mulher, não muleta. Comecei a viajar, fazer aulas de dança, sorrir sem medo. O amor que dei voltou. Não igual, mas verdadeiro. Hoje, escrevo essa história não para relembrar a dor, mas para mostrar que até o abandono pode ser o início de uma nova vida. Se você já foi esquecida, usada, ignorada, saiba, você ainda existe, você ainda merece. Nunca é tarde para recomeçar. E às vezes é preciso fechar tudo para finalmente se abrir para o que te faz bem.